E tem uma verdade que eu quero que você leve para a sua vida. A boca pode dizer muita coisa, mas o corpo entrega o que a alma está vivendo. Hoje vamos falar de relacionamento amoroso, não daquele jeito superficial. Hoje eu quero te tocar por dentro. Pois relacionamento não é só química. Relacionamento é consciência, é presença, é maturidade emocional. É também energia, o que você emana quando ninguém está vendo. Então, hoje vamos responder algumas perguntas que todas as pessoas fazem. Como, por que as relações são tão difíceis atualmente? Por que tanta traição? Como identificar a insatisfação, o distanciamento através da linguagem corporal? O que torna o amor saudável? Como casais atípicos e típicos podem vencer as dificuldades? Inclusive, casais neurodivergentes? E vou falar também o que muita gente madura sente vergonha de comentar. A sexualidade depois dos 40. Como cuidar disso com respeito e conexão. E se tu curte temas sobre espiritualidade universalista e terapias integrativas, considere se inscrever no canal e compartilha com quem possa gostar ou ouvir a respeito destes assuntos. E antes de tudo, linguagem corporal não é adivinhação. Não é para te sair por aí paranoico, julgando a outra pessoa. Linguagem corporal é contexto, é padrão, é percepção, é principalmente um convite para conhecer a si mesmo. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui mais consciente e mais forte para as suas relações. Então, por que as relações são tão difíceis nos dias atuais? Términos e traições são mais corriqueiros? Vamos começar do início. Eu vou te dizer uma coisa com muito carinho. Não é que as pessoas deixaram de amar, é que muitas pessoas desaprenderam a conviver entre si, porque conviver exige paciência, humildade, exige reparo constante. E hoje a gente vive num tempo de pressa, de comparação, de ansiedade e muito cansaço. No mundo corrido, as pessoas não priorizam mais pessoas. Uma relação começa com intensidade, mas logo, com o passar do tempo, os casais esquecem de se priorizar. Acabam dando prioridade para o trabalho, para os filhos, até mesmo para os problemas de outras pessoas familiares. E assim vão deixando para segundo, terceiro ou até último plano o relacionamento amoroso, a cumplicidade do casal. E ainda tem gente que quer ser amado, mas vive no modo defesa e nem vive. E quem vive na defesa interpreta tudo como ataque. E aí o amor vai virando uma guerra fria sem fim. Pois mesmo que se termine uma relação, o padrão continua a se repetir com outra pessoa. E quais são as principais causas de términos entre casais atualmente? Eu vejo algumas claramente. Primeiro, um desrespeito repetido, no tom, na ironia, na humilhação. Segundo, o desalinhamento de valores, tempo, dinheiro, família, sexualidade, futuro. Não se tem prioridade na sua própria relação amorosa. Não se leva em conta que quando tudo passa, o que fica é a relação, o companheirismo e o cuidado entre os dois. Às vezes, quando a gente percebe isso, já é tarde ou já se passou muito tempo e vem a consciência a cobrar. Terceiro, expectativas irreais. Querer que o outro adivinhe tudo provém da falta de diálogo. Às vezes um lado acha que o outro tem bolinha de cristal, que vai adivinhar tudo que a outra pessoa está passando e sentindo. Mas não é assim. O quarto, viver uma rotina sem nutrição emocional. A vida vira logística. E aí temos um outro ponto. Porque tantos casais enfrentam traições, a traição muitas vezes não começa na cama. Ela começa quando a pessoa não se sente vista, não se sente escolhida, não se sente respeitada, escutada, priorizada. Ao invés de conversar, se distrai, se anestesia, a pessoa acaba se validando fora da relação. E eu não estou romantizando a traição, machuca, destrói, pode traumatizar uma pessoa. Mas eu estou mostrando a raiz, quando o casal
para de se enxergar. A tentação encontra espaço. E aqui eu deixo a frase para te refletir. Quem não conversa em casa, começa a conversar demais fora de casa. Quem não recebe reconhecimento em casa, acaba buscando fora, entre outras validações. E agora eu vou te contar uma situação que se repete em muitos casais. Claro que são nomes fictícios. Paula, 52 anos. O Roberto tem 56. Eles não são um casal ruim. Eles são um casal cansado. Trabalham, cuidam da casa, resolvem questões de família. Às vezes ajudam o filho, às vezes ajudam o neto. Às vezes têm preocupações de saúde. E o relacionamento foi ficando para depois. Eles sentam no sofá, mas sempre há um espaço entre eles. Às vezes o celular fica exatamente entre eles, como se fosse uma parede. Paula fala alguma coisa importante e o Roberto responde sem nem olhar, porque ele está no automático. E quando a pessoa está no automático, não percebe que a outra pessoa está pedindo conexão, está pedindo a sua atenção. E a linguagem corporal dele denuncia isso. Pouca troca de olhar, toque quase zero, corpo virado para o lado da TV, respostas curtas, suspiros longos quando o outro puxa um assunto sério. E eu te pergunto, isso é falta de amor? Muitas vezes não. Isso é falta de presença. E eu quero te deixar uma coisa prática, simples, que muda muito a energia do casal. É um exercício de voltar para casa. 7 minutinhos por dia, 7 minutos sem celular e sem TV. Tu senta perto da pessoa e encosta na pessoa. Olha para a pessoa, segura a mão se possível. E olha para a pessoa e pergunta como você está de verdade. E aguarda a outra pessoa responder sem pressa, sem correria. E sabe por quê? Porque presença é alimento. Relacionamento sem alimento emocional vira sobrevivência, não vira amor. Pelo contrário. Mas quando a gente começa a se ver de novo, o corpo amolece, relaxa, o olhar volta, o toque reaparece e o amor rejuvenesce. Agora, vamos aprofundar um pouquinho. O que a linguagem do corpo revela sobre a crise nos relacionamentos? Antes da separação, geralmente vem a retirada. E a retirada começa no corpo. Quais posturas corporais podem indicar esse distanciamento emocional? Eu vou te falar das mais comuns. Quando o corpo está sempre virado para fora, como se quisesse sair dali. Quando o contato visual some, justamente nos assuntos mais importantes. Quando a pessoa cria barreiras, travesseiro, bolsa, celular, entre as duas. Quando o toque desaparece. Quando a expressão mostra desprezo, ironia, deboche. E eu preciso te dizer uma coisa com muita firmeza e amor. Desprezo é veneno. O desprezo mata. O amor devagarinho. E como identificar sinais de insatisfação pela linguagem do corpo? A pessoa pode até te dizer tá tudo bem, mas o corpo fica duro, o ombro travado, a mandíbula travada, a respiração curtinha. A pessoa responde rápido demais e interrompe e não pergunta nada. Mas atenção, não é para te virar investigadora dentro de casa. Isso aqui é para te ganhar consciência e melhorar a tua comunicação. E por que a comunicação não verbal é essencial? Porque casal vive de clima, de energia. Tu pode dizer eu te amo e o corpo está te dizendo não encosta. Tu pode dizer eu te perdoo e o corpo está dizendo eu não confio em você. Agora, se tu quer prevenir conflitos, presta atenção nessa técnica simples. Antes de responder no impulso, descruza teu corpo, abaixa teus ombros, respira lentamente, diminui, desacelera, olha, mesmo que tu esteja soberbada, dá atenção e só depois fala, porque quem desacelera o corpo salva uma relação, salva uma conversa e uma conversa pode mudar tudo numa relação. E agora eu vou te enumerar uma outra situação. Lúcia, 45, Marcos, 47. Eles brigam por coisas pequenas, louça, toalha, horário, atrasos. E um dia a briga explodiu por causa de um copo na pia. A Lúcia fala com irritação.
O Marcos se levanta, chega perto demais. O corpo dele cresce, a voz sobe. E Lúcia cruza os braços, recua, olha para baixo e fica gelada, com receio. Percebe como o corpo está falando nessa relação? Marcos em pé, invadindo o espaço, está dizendo: eu estou me sentindo atacado. Eu preciso provar que eu tenho valor. Enquanto a Lúcia, fechada e recuada, está dizendo: eu não me sinto segura nessa relação. Eu cansei, eu estou me protegendo, estou precisando e me preocupando em me proteger nessa relação. E a verdade é que não era sobre a louça. Tudo isso era sobre necessidades afetivas. A Lúcia por dentro queria dizer: estou me sentindo sozinha, estou carregando tudo, está pesado, não tenho proteção. O Marcos por dentro queria dizer: eu me sinto insuficiente, eu nunca sou bom o bastante. E aqui entra uma pergunta que salva a tua relação. O que você precisa de mim por trás dessa reclamação? E agora tem uma técnica prática para resolução de conflitos. Bem simples. A técnica é: eu sinto quando eu preciso. Ao invés de acusar, você fala assim: eu me sinto. Coloca o seu sentimento. Quando acontece a situação e eu preciso, a sua necessidade. Um exemplo: eu me sinto sobrecarregada quando eu vejo a casa nas minhas costas e eu preciso que a gente divida isso com clareza. Ou ainda: eu me sinto diminuído quando eu ouço cobranças em tom alto e eu preciso que você fale comigo de um jeito mais respeitoso. E mais uma regra de ouro: se o tom subiu, pausa. Faça uma pausa de 20 minutos. Não é sumir, mas é fazer combinados com a sua pessoa. Ó, eu vou me acalmar e volto pra gente conversar depois. Isso é maturidade. Isso é amor consciente. Isso é querer fazer a relação dar certo. E deixa eu te falar uma coisa bem espiritual aqui. Muitos casais não terminam por falta de amor, terminam por falta de reparo. Como um Lego que desencaixa e aí tu vai lá e reencaixa as pecinhas. E agora eu quero falar um pouquinho sobre casais típicos e atípicos, porque existem muito julgamento no mundo e o amor não pode viver refém da opinião alheia. Casais atípicos podem ter diferenças culturais, formas diferentes de demonstrar afeto, ritmos diferentes de socialização. E às vezes o que falta não é amor, é tradução. E como que casais atípicos podem superar preconceitos sociais? Primeiro, criando aliança. Nós estamos do mesmo lado, sentindo que os dois jogam no mesmo time, ou seja, fortalecendo a sua conexão e os seus ideais, estabelecendo sempre o casal como prioridade. Segundo, colocando limites em terceiros, família, nos amigos e nas opiniões dos outros, porque muitas vezes as pessoas atípicas tendem a tentar aceitar, a se conformar com o que o mundo traz, por se sentir muitas vezes diferente, se sentir menos, submisso ao mundo típico. Então, cuidado quando as outras pessoas e quando o mundo querer se meter na tua relação. Terceiro passo: buscar rede de apoio, lugares seguros, pessoas maduras, acolhimento, pessoas que acolham vocês. E quais desafios específicos casais neurodivergentes enfrentam? Às vezes a comunicação indireta não funciona. Às vezes o corpo precisa de pausa por sobrecarga. Às vezes o toque tem que ser combinado. E tudo isso é possível quando existe respeito e clareza. Uma ferramenta que ajuda muito é criar um dicionário do casal. Quando eu fico quieto significa tal coisa. Quando eu saio do ambiente, isso significa tal coisa. Quando eu peço espaço, eu volto em tanto tempo. Isso vai evitar mal entendido, evitar mágoa, protege a relação. Diálogo, pequenos combinados podem ser essencial para manter uma relação atípica ou ainda com uma pessoa típica, né? E outra história que eu resolvi colocar aqui para vocês, porque muita gente passa por isso em silêncio. O Sérgio, 61, a Ana, 58. Eles estão juntos há muitos anos.
o relacionamento deles simplesmente esfriou. A conversa começou a ficar rasa, a intimidade diminuiu e aconteceu uma traição. A Ana descobriu e o chão dela desapareceu. Ela começou a questionar tudo. Eu não fui suficiente, eu sou uma boba, eu perdi tanto tempo com essa pessoa. E aqui eu quero te dizer uma coisa com muita compaixão. Quando alguém te trai, isso fala do caráter e da escolha da pessoa. Não fala do teu valor. Até porque mulheres, de forma geral, tendem a carregar o peso da culpa pelo que acontece na relação. Não dei atenção para o marido, eu não me cuidei, entre outras culpas. Porém, não olha o peso da sobrecarga familiar, que na maioria das vezes não foi administrada por ambos. E numa relação é importante ter clareza que a culpa e as escolhas não é 100% de nenhum lado. Por isso, tão importante o diálogo constante numa relação. Porque depois de tudo isso entra aquela questão: como reconstruir a confiança? Se um casal decide tentar depois de uma traição, precisa de 3 coisas principais. Primeiro, a verdade completa, sem informação pela metade, porque verdade pingada reabre a ferida todo momento. Segundo, transparência por um tempo combinado. Não é controle doentio, é reconstrução, é mostrar para o corpo do outro, para outra pessoa, que agora existe segurança, existe verdade ali, que está entregue. O terceiro passo, ter consistência. Não é promessa bonitinha, é uma atitude repetida por meses, como forma de demonstrar o quanto você ama aquela pessoa e que aquela pessoa é a tua escolha. E por que ou quais limites são importantes estabelecer nessa fase? Limite com redes sociais, conversas escondidas, limite com o que é desrespeitoso, limite com o que pode reabrir a ferida sem necessidade. E aqui eu vou falar com bastante firmeza. A reconciliação não é humilhação. Quem errou precisa reparar e quem foi ferido precisa ser acolhido. Se só um faz o esforço, isso não é reconstrução, é repetição de sofrimento. Cada um tem um papel dentro da relação e da reconstrução familiar. A nossa vida, num aspecto geral, é feita de fases. Quando se passa por uma traição, é necessário que se tenha clareza de zerar o que aconteceu até ali, o relacionamento, e recomeçar do zero como se fosse uma nova relação, pois disso depende a felicidade e a harmonização da vida de ambos, que certamente refletirá na sua saúde, pois disse, que mente sã, corpo são, e eu te digo, emoções saudáveis refletem num corpo saudável. Aliás, um terapeuta holístico, quando tu fala os sintomas do teu corpo físico, automaticamente ele já identifica quais os teus problemas emocionais e psicológicos. E agora vamos falar um pouquinho sobre sexualidade. Depois dos 40, 50, 60, a sexualidade muda, o corpo muda, os hormônios mudam, a autoestima muda, a rotina da maioria pesa e muita gente acha que acabou, mas não acabou. Só precisa vir a consciência, porque a sexualidade sofre depois dos 40. Cansaço, estresse, remédios, questões hormonais, insegurança com o próprio corpo, mágoas antigas não resolvidas e principalmente a falta de conversa com respeito. Eu vou te dizer uma verdade, que ninguém sente desejo onde se sente cobrado, humilhado ou está inseguro. Desejo gosta de segurança, de proteção. E como que casais podem renovar a intimidade emocional e sexual? Começa fora do quarto. Começa se olhando, se elogiando. Começa com presença, com carinho, admiração, sem obrigação. E uma pergunta que muda tudo. O que te faz sentir desejada? Do teu jeito? Reflita, se permita ter autoconhecimento sobre si mesma. Já se existe dor, desconforto, queda grande de libido ou sofrimento emocional, busque ajuda médica e terapêutica, porque isso é maturidade, não vergonha. Buscar ajuda é amor próprio, porque igual a nossa casa que precisa de faxina, de cuidados para se manter linda e limpa, se você esconde a sujeira para baixo do tapete, vem o vento,
acaba tocando a sujeira pela casa. As nossas emoções assim são. Se tu não trabalha, vai só escondendo elas, com o tempo elas acabam refletindo no teu corpo físico. Aí elas vêm, seja através de questões hormonais, doenças complexas ou até resfriados corriqueiros. Tudo tem início nos nossos padrões comportamentais que geram sentimentos e muitas vezes ficam lá escondidos. Muitas vezes são padrões inconscientes, que conscientemente a pessoa nem sabe o porquê daquela angústia, o porquê daquela ansiedade, o porquê daquela dor não passar. E lembrando que a sexualidade saudável não é performance, é acima de tudo conexão, verdade, respeito mútuo na relação. E eu vou te deixar um exercício simples como encerramento desse assunto, para você fazer ainda hoje. Se tu tá num relacionamento, faça essas perguntas. O que eu fiz essa semana que te fez bem? O que te pesou e que você não me contou? Qual é um pedido simples que você gostaria de me fazer para a próxima semana? Depois disso, dá um abraço de uns 30 segundos na sua pessoa, sem falar nada, só presença de corpo. Já se tu tá solteira ou solteiro e quer ter uma relação saudável, escreva 3 limites que você não negocia. Reconheça um padrão que você nas suas relações amorosas e decida como você quer se sentir numa relação. Segura, respeitada, escolhida. Sentir-se em paz. E se você quer melhorar suas relações ou ainda quer atrair uma relação saudável, eu tenho um atendimento personalizado que eu faço mensalmente em grupo ou ainda de forma individual, que na verdade é um combo de atendimentos, chamado corte de laços ou conhecido divórcio energético. Esse atendimento ele tem o objetivo de limpar traumas, mágoas, questões kármicas e tudo que influencia nas relações. Inclusive ele pode ser feito para casais, pois ele vai limpar a energia das emoções, os conflitos, as divergências que tenha entre o casal e com isso fortalecer o amor, a cumplicidade, apimentar a relação do casal. Se tu quiser saber informações, me chama. E se esse vídeo falou contigo, comenta aqui embaixo a palavra presença e me diz qual tema tu queres ver aqui no próximo. Ciúmes, distanciamento, traição ou como reacender o carinho no dia a dia, que você escolha sempre o amor, mas escolha com consciência. E até o próximo.